Olá, amigos, como vão? Espero que estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reflexão extra classe aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero falar de uma série de manchetes que noticiaram a sanção de uma lei pelo presidente da República que teria criminalizado a calúnia com finalidades eleitorais. Como vocês já sabem, eu trato muito de liberdade de expressão aqui no canal. E não é raro que enfrentemos casos em que a alegação de calúnia seja usada como argumento para cercear a crítica a políticos. E talvez seja por isso mesmo que alguns de vocês aí tenham me enviado links com essa manchete mencionando a, abre aspas, criminalização da calúnia com fins eleitorais. Alguns até estavam preocupados, vocês sabem quem são, com o que poderia estar por trás da aprovação dessa lei. Será que agora seriam punidos os eleitores que, só para ficarmos aqui em Minas, mencionassem o helicóptero dos Perrella ou o nariz do Aécio? Eu, ao ver as manchetes, achei aquilo tudo meio estranho, porque se você pensar bem, já existe no artigo 324 do Código Eleitoral a previsão do crime de calúnia eleitoral. Como é que uma lei nova teria criminalizado aquilo que já é crime? Foi com essa dúvida que eu fui me inteirar do assunto e encontrei manchetes similares nos jornais e revistas, olha só, Estado de Minas, Correio do Povo, Isto É, G1, R7, Metro 1, a página da Câmara dos Deputados, dentre outros, todos mencionando a, abre aspas de novo, criminalização da calúnia com fins eleitorais. Estaria tudo certo, tudo lindo, não fosse por um pequeno detalhe, que é o seguinte: a lei sancionada, de número 13.834, de 4 de junho de 2019, não criminaliza a calúnia para fins eleitorais. Isso não faz o que as manchetes noticiam que ela faz. O que ela faz é criar uma denunciação caluniosa específica. E vejam, amigos, denunciação caluniosa é uma coisa, calúnia é outra. E os jornalistas, ao usarem essas palavras em suas manchetes, talvez devessem saber disso. Quanto a nós que nos interessamos pelo tema da liberdade de expressão, nós devemos saber a diferença entre uma coisa e outra. Vamos juntos. Na medida em que a notícia trata de uma lei, comecemos pela lei, que é a lei de número 13.834, de 4 de junho, ou seja, semana passada, 4 de junho de 2019. É uma lei composta por apenas 3 artigos, em que o primeiro já começa dizendo com todas as letras que o objetivo da lei, ou o que a lei implementa, é acrescentar um artigo ao Código Eleitoral para tipificar o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. O artigo que essa lei inseriu no Código Eleitoral é o de número 326A, que traz praticamente a mesma redação do artigo 339 do Código Penal, que é o da denunciação caluniosa. E eu vou colocar na tela, para quem queira compará-los, à direita o novo artigo 326A do Código Eleitoral e à esquerda o artigo 339, que já constava do Código Penal. Percebam vocês que os dois artigos descrevem a mesma conduta. A única coisa que muda é que foi criado um crime específico para denunciação caluniosa para quando exista finalidade eleitoral. E qual é a diferença entre a denunciação caluniosa e a calúnia? O que é que passou, e os jornalistas não perceberam? Para as finalidades desse vídeo, podemos ficar no seguinte: a calúnia é um crime contra a honra, enquanto a denunciação caluniosa é um crime contra a administração da justiça. Não basta que alguém afirme que o outro tenha cometido um crime
para configurar denunciação caluniosa. Para isso, tem que haver mais. É requisito da denunciação caluniosa que a acusação tenha resultado em investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa. Mesmo que a acusação tenha gerado dano à honra do sujeito, de algum modo, ainda que um dano injusto à honra do acusado, isso não é suficiente para que se caracterize o crime de denunciação. No máximo aí haveria o crime contra a honra, que é a calúnia ou a mera calúnia. Do mesmo modo, a falsa imputação de um crime, sem que exista a intenção de provocar a instauração de investigação policial, administrativa, processo criminal, etc., constitui só crime de calúnia. Ou seja, se não há a intenção de instaurar essas investigações com a denúncia, o crime é o crime de calúnia. Então, como vocês já devem ter percebido, a previsão de uma denunciação caluniosa com fins eleitorais é muito menos onerosa e restritiva à liberdade de expressão do que seria uma eventual criminalização da calúnia para fins eleitorais. Até porque a calúnia eleitoral já existe. E mais do que existe, nós temos na lei eleitoral a versão eleitoral de todos os crimes contra a honra. Então você tem calúnia eleitoral, difamação eleitoral e injúria eleitoral. E alguém talvez pergunte nesse momento, qual a necessidade disso, Cláudio? Se já há o crime no Código Penal, que diferença faz repeti-lo no Código Eleitoral? Repetir um crime que já tem previsão. A resposta para isso é a seguinte: os crimes eleitorais são processados de modo diverso dos crimes não eleitorais. E por isso que prever um crime na modalidade eleitoral implica em aplicar-lhe regras distintas daquelas que você aplicaria aos demais crimes. Por exemplo, um crime contra a honra, para ser processado, digamos assim, demanda a apresentação de queixa pelo ofendido. Já os crimes eleitorais, por força do artigo 355 do Código Eleitoral, são de ação pública incondicionada, ou seja, não dependem de que o ofendido se movimente, porque o próprio Ministério Público tem a incumbência de propor a ação. O juízo competente também não é o mesmo, o processo tem algumas diferenças, ou seja, não dá para tratar como fizeram as manchetes de tantos meios de comunicação, como se calúnia e denunciação caluniosa fossem a mesma coisa. E é uma lástima que os jornalistas se prestem ao trabalho de noticiarem algo sem se informarem sobre o que seja. Como seria de se esperar, apenas o jornalismo especializado é que noticiou de modo correto a lei sancionada e o seu conteúdo. O que me lembra daquela velha discussão sobre a antiga exigência de diploma de jornalismo para o exercício da profissão de jornalista. De que adianta ter diploma de jornalismo para quem não entende aquilo que está noticiando? Mas esse, amigos, é um outro assunto para um outro pôr do sol. Por hoje eu fico por aqui. Obrigado, agradecendo como de costume a quem tenha me acompanhado até essa conclusão e desejando que nos encontremos em um próximo vídeo, em uma nova oportunidade aqui no canal. Um abraço, amigos, e até lá!